Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. Promotor, eu começo falando sobre o seu trabalho nas comarcas em que o senhor passou, né? A sua atividade sempre contemplou uma preocupação com o disciplinamento do trânsito. Qual o motivo dessa preocupação com o trânsito? Essa preocupação vem realmente desde quando nós ingressamos aqui no Ministério Público, no ano de 2006, porque para nós é uma área estratégica, né? Hoje nós temos notícia que a Previdência tem um rombo bilionário por conta dos benefícios que são pagos nesses casos de acidentes automobilísticos. Nós temos a saúde aí com uma verdadeira endemia por conta dos leitos dos hospitais lotados por conta desses acidentes também. Nós temos diversas infrações no trânsito que são vistas a olho nu, crianças sendo transportadas inadequadamente, normalmente motocicletas sem qualquer proteção. Portanto, nós sempre acreditamos que essa é uma área estratégica que merecia realmente uma atenção especial. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre a parceria que o senhor estabeleceu no seu trabalho com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, falamos no início do programa sobre os números, né, que eles revelam uma situação grave, isso é indiscutível, né? No Brasil, o número de óbitos, de acidentes, focando, eu tenho dados aqui que falam sobre dados de 2014, em que foram sobre acidentes nas rodovias federais, houve uma redução em média de 15% em relação a 2013. Essa redução seria resultado de número maior de fiscalização, e eu quero questionar se o Maranhão segue essa tendência nacional de redução que foi registrada no ano passado. Ok, bom dia. O Maranhão segue, a gente conseguiu essa redução em 2014. Na verdade, a gente vinha com uma onda negativa, em que os acidentes durante 5 anos só cresciam no Maranhão. Entraram novas administrações e, mais precisamente, na administração do inspetor Valci e depois o inspetor Feitosa, se conseguiu assim quebrar essa onda crescente de acidentes e fiscalização pequena também. A gente conseguiu aumentar a fiscalização. Equipamentos também melhoraram bastante. A PRF hoje tem viaturas, via de regra, uma frota nova, renovada. Eu estava agora semana passada com a diretora-geral e o superintendente, a diretora-geral lá de Brasília e o superintendente, a gente estava em Açailândia, inclusive tinha 2 promotores lá, inclusive de Imperatriz, Açailândia, inaugurando o posto da PRF de lá. Então a gente está conseguindo renovar vários postos, equipamentos, etilômetros, que são os bafômetros, colocando mais radar na rodovia. Some-se também aí a participação do DENIT, que colocou radar fixo. Aqui na BR-135 diz que está coalhado, como as pessoas falam, né? E porque quando se reduz a velocidade, se reduz acidentes, mortos e feridos. E existe a meta da ONU, né, que a gente precisa cumprir essa meta de redução de 50%. Nós estamos na década da redução de acidentes. Então, de 2011 a 2020, a gente tem essa meta de reduzir até 50%. Então, a gente conseguiu essa redução e a gente espera também para 2015 continuar essa redução. São 9 horas e 22 minutos. Para você que sintonizou agora no programa Estação Ministério Público, o tema de hoje é trânsito. Então eu vou passar os nossos contatos para a participação aqui dos ouvintes, só pedindo que direcionem as perguntas sobre esse tema, trânsito, e que o façam de forma mais objetiva. Se você quiser participar, basta ligar no 3221-1234, 3222-5300, ou por via de mensagem de texto para o celular 99114-6529. Estamos entrevistando o promotor de justiça Carlos Roston, titular da comarca de Estreito, e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal e também assessor de comunicação do órgão, Antônio Norberto. Temos agora a participação do Raimundo. Bom dia. Bom dia. Você falou de objetividade. Eu quero parabenizar o inspetor da Polícia Federal de qualquer maneira, porque se não fosse a Polícia Federal,
Santa Vitória do Palmar, do Rio Grande do Sul, muito embora esteja fora do Maranhão, estaria entrando para os 6 anos de um ônibus doado pela Receita Federal carregando 140 quilos de maconha durante 6 anos pelo um ônibus doado pela Receita Federal. E se não fosse a Polícia Rodoviária de Minas Gerais, essas crianças iam trafegar talvez até 2027 com esse ônibus doado pela Receita. Parabéns, de qualquer maneira, você disse que é objetivo, de qualquer maneira é objetivo. Que foi um carro dado por uma escola e, lamentável, a Secretaria do Município daquele estado não teve os devidos cuidados para com as crianças. Bom dia. Obrigado pela participação, Raimundo. Inspetor, o senhor quer comentar aí É só agradecer aí pela referência. Realmente a PRF procura marcar presença na fronteira. Ontem mesmo, só a título de ilustração, nós tivemos a apreensão lá no Paraná de 1 tonelada de 700 quilos de cocaína e mais 100 e pouco de maconha, quase 1 tonelada de apreensão de drogas. Lá em São Paulo, em torno de 300 quilos. Então é direto, a PRF é a instituição que mais faz apreensão de drogas em todo o país, em toda a América do Sul. E nós somos apenas 10 mil em todo o Brasil. Promotor, o senhor tem uma preocupação muito grande, significativa, em relação ao disciplinamento dos condutores, né, de motos. Por que os motociclistas, isso é muito comum no interior do Maranhão, mas acontece também aqui em São Luís, mas no interior do Maranhão, para mim, isso é muito claro. Por que o senhor acha que os motociclistas se recusam, eles resistem a usar o capacete, né, que é para a própria segurança deles? Falta fiscalização? O que é que está faltando para que a gente possa ter um cenário diferente? Em primeiro lugar, falta fiscalização. Se eu tivesse que resumir o problema, aliás, do Brasil é exatamente esse, fiscalização. Porém, há, ao meu ver, uma série de equívocos a respeito do uso do capacete. Todas as vezes que nós começamos um trabalho, começamos exatamente pelo uso desse acessório. É o que nós estabelecemos como prioridade. Nós vamos do mais fácil para o mais complicado. E nós percebemos, inclusive, em alguns agentes da polícia mesmo, ao meu ver, um tabu, uma impressão, a nosso ver, equivocada a respeito do uso do capacete. Há muita gente, e muitos policiais, inclusive, que acreditam que se nós cobrarmos o uso do capacete, a criminalidade irá aumentar. Eu contesto veementemente, já tenho experiência nisso, já mexo com isso há praticamente 10 anos e nunca vi nenhum aumento de criminalidade por conta do uso do capacete. Ao contrário, nós conseguimos muitas vezes o decréscimo. Porque nós não acreditamos, nós sempre defendemos isso, que ninguém vai passar a praticar assaltos porque está usando capacete. Quem quer assaltar, assalta, tanto faz usar o capacete como não. Nós estamos acostumados de ver aí pessoas assaltando a cara limpa e tudo. De toda forma, né? De toda forma. Então, assim, nós acreditamos que o problema principal é a fiscalização, né? Mas nós temos, por prática, antes de qualquer atuação repressiva, nós procuramos chamar a comunidade, né? Nós tentamos, inclusive, isso nós vamos colocar no nosso projeto, né? Você sabe, nós vamos tentar fazer um trabalho mais organizado em relação ao trânsito, no sentido de convidar a sociedade a um pacto civil, que as pessoas possam aderir voluntariamente, tá certo? Nós acreditamos que o ser humano é condicionado. Então, muitas pessoas não usam o capacete porque muitas vezes não é cobrado. E, ao meu ver, há uma invenção aqui, um costume que eu combato veementemente também. Eu não sei, me perdoe até a expressão, para mim é uma cretinice de quem inventou essa história de que só é necessário o uso do capacete para o condutor. É muito comum no interior do Maranhão, às vezes o condutor usa e o garupa não. Para mim é uma aberração, uma excrescência. Se alguém tivesse que usar dos dois, seria o garupa, porque existe um crime chamado exposição a perigo, artigo 132 do Código Penal. Então, se o cidadão não usasse o capacete, já era uma infração administrativa, mas ele não seria crime pelo fato de estar expondo a sua própria vida. Agora,
levar uma outra pessoa, com certeza, além da infração administrativa capitulada no Código de Trânsito, certamente nós temos aí um crime capitulado no Código Penal. E muitas vezes crianças e adolescentes também, né, transportados nas motos sem capacetes. Na verdade, nós temos duas realidades. Uma é, a nosso ver, a realidade das cidades maiores, como São Luís, Imperatriz, é uma realidade. Outra, a nosso ver, todas têm problemas relativos ao trânsito, isso é fato. Agora, nas cidades menores, nós temos um verdadeiro caos, no nosso entender. Qualquer um hoje adquire uma motocicleta e passa a dirigir sem qualquer noção de trânsito. É muito comum, né, pessoas dirigindo motocicletas sem nem ter atingido a maioridade, e nós consideramos isso aí, na verdade, um crime, porque é um perigo, tá certo? As pessoas hoje adquirem uma motocicleta como se fosse uma bicicleta e esquecem que para conduzir esse veículo elas precisam estar habilitadas, tá certo? Precisam cumprir as regras de trânsito, precisam emplacar o veículo e pagar os tributos que são cobrados pelo Estado. Inclusive motocicletas sem qualquer registro junto ao Detran, né? Eu posso citar até como exemplo, eu tive recentemente em Pinheiro, por conta do lançamento desse projeto aqui do Ministério Público, e a gente via a todo momento o pessoal andando de moto com duas crianças, né? E os próprios policiais da cidade falaram que grande parte daqueles veículos não tem registro junto ao Detran, né? Também demonstra, evidencia uma questão de segurança, porque veículos que são roubados aqui em São Luís e em outras cidades são levados para outras cidades do interior que ficam, né, sendo utilizados dessa forma. Exatamente. Na verdade, o tema é palpitante e nós poderíamos aqui gastar muitas horas aqui para tratar do assunto. Mas só aproveitando o gancho e pegando as palavras do Raimundo, salvo engano, que fez um elogio merecido aqui à Polícia Rodoviária Federal, na verdade, no trânsito, muitas vezes as pessoas, quando a gente começa esse trabalho, acreditam que nós estamos preocupados só com o uso do capacete. Estão completamente enganadas, né? Nós combatemos a falta do uso do capacete, nós combatemos essas descargas abertas que hoje, no nosso entender, causam um verdadeiro pandemônio na cidade do interior, os abusos com a poluição sonora, né? Mas nós, no trânsito, nós atacamos em várias frentes, né? Inclusive na área de segurança, né? Através do trânsito, você pode combater o tráfico de drogas. Nós temos notícia aí todos os dias de homicídios. Como essas armas circulam, tá certo? Então, nós podemos e devemos, no nosso entender, ter um trabalho realmente sério, de fiscalização efetiva nessa área, porque nós podemos combater a criminalidade. Como é possível falar em segurança, como você disse, se os veículos não têm registro? Como é? Então o problema não está no uso do capacete. O problema está na grande quantidade de veículos, especialmente as motocicletas, que não tem qualquer registro. Então fica muito fácil alguém cometer um crime aqui em São Luís, levar esse veículo para o interior e rodar aí ad infinito nesse veículo sem ser incomodado. Acho que as coisas caminham juntas, né? Nós precisamos ter a fiscalização, mas naturalmente que antes nós precisamos ter um trabalho efetivamente nessa área de educação. Foi o que aconteceu com o cinto e, mutatis mutandis, acontece, nós temos experiência disso em relação ao uso do capacete. Nós temos feito esse trabalho aqui, como eu disse, desde quando nós ingressamos no Ministério Público, passamos por várias cidades, como Buriti Bravo, Cururupu, Lago da Pedra, Carolina agora. E durante o trabalho, um trabalho articulado, e eu aproveito aqui para falar de uma operação chamada Operação Encarrilha, operação coordenada pelo Ministério Público, mas com a participação de todas as instituições, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, mas com o apoio efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, e nós provamos que é possível sim mudar esse comportamento. O ser humano é condicionado. Né? Muitas vezes nós não podemos criticar porque não há fiscalização, não há cobrança, então aquilo ali passa a ser um costume ali, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Especialmente quando se divulga que o uso do capacete vai aumentar a criminalidade, a tendência é aquela infração ali se perpetuar. Mas, como eu disse,
com um trabalho, ao meu ver, articulado entre as instituições, que é o que nós procuramos fazer enquanto Ministério Público, eu acredito que é possível sim haver uma melhora significativa. Eu tenho exemplos disso, prova disso. Essa operação em Carrilha foi realizada em Carolina, promotor? Sim, foi realizada em Carolina, mas nós já tínhamos experiência, inclusive com a participação da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos na posse do inspetor Valci, que começou a nos dar um apoio lá, eu tive essa felicidade, e junto com essas outras instituições também, não é? Porque na verdade os policiais militares é que estão, a Polícia Rodoviária Federal não pode estar todo o tempo, não tem efetivo para ir, nem condições, né? Com a participação efetiva da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós conseguimos, no nosso entender, proporcionar uma melhora significativa no trânsito em Grajaú. E para nossa felicidade agora em Carolina, nós vimos fazendo um trabalho mais próximo com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, mas com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e especialmente num evento que acontece todos os anos, que é tradicional no Enduro lá, nós pudemos fazer um trabalho articulado, inclusive convidando a Polícia Militar do Estado do Tocantins para participar, e eu acredito que o evento foi coroado com êxito e nós conseguimos ter lá uma situação de tranquilidade quando, segundo relatos, nos anos anteriores era uma verdadeira bagunça e, segundo nós tomamos conhecimento, a cidade ficava de pernas para o ar. Esse ano nós tivemos a grata satisfação de ter um evento com tranquilidade, não tivemos registro de confusão, os hospitais lá, os profissionais me relataram que foi uma tranquilidade, enfim, a comunidade eu acredito que ficou satisfeita e nós ficamos satisfeitos também, porque conseguimos mostrar que é possível aliar o evento, não é, que é tradicional lá, a diversão, o lazer, que é um direito constitucional, mas a segurança e a tranquilidade da cidade. As outras pessoas não poderiam pagar um preço por essa bagunça. 9h43, o programa Estação Ministério Público de hoje recebe o promotor Carlos Roston Martins, titular da comarca de Estreito, e também o inspetor Antônio Norberto, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor Norberto. Olha, obrigado, Olímpio, você foi preciso em muita coisa aí. Você vê que no Ceará, quem viaja pela 222 para o Ceará, você não encontra essa quantidade de quebra-molas. Você, quando tem barreira eletrônica, ela tem lá, é padronizada, é 60 quilômetros. Então, assim, o correto é aquilo ali. O que acontece no Maranhão é que o Maranhão não é um estado ajustado. O Maranhão ainda está por ser ajustado e a gente espera que engrene. A gente tem muita esperança de que o Maranhão engrene, mas as coisas acontecem desse jeito. A maior quantidade de quebra-mola nas rodovias do país é no Maranhão. Eu participei de N mesmo, debates em comunidades quilombolas, todo tipo de comunidade, porque eu faço parte de uma comissão PRF-DENIT. E é loucura o que acontece lá. É loucura, as pessoas são loucas por um quebra-mola. Ela não vai brigar por saúde, educação, ela vai brigar por um quebra-mola. Isso é triste, é deprimente. Eu sou professor e uma vez eu tive que falar muito alto com o líder comunitário quilombola aqui na BR-135 por conta disso. Eu disse, olha, a comunidade quilombola é comunidade cultural, você devia prezar por essa luta de Negro Cose, Maria Firmina, e comecei a citar todos os grandes entes desse Maranhão. E você querer aqui, você ficar lutando, fechando rodovia, fazendo esse caos por causa de um quebra-mola que não reduz acidente. O quebra-mola, ao contrário, ele faz aumentar a quantidade de acidentes, a quantidade de pessoas que perdem o controle do carro, bate numa árvore, capota por causa de quebra-mola, como o Olímpio acabou de falar, é muito grande. Mas essa cultura, ela é uma cultura muito negativa, então isso não deixa, e aqui acaba fazendo uma crítica a uma instituição irmã, e faço tranquilamente, sem nenhum problema, que eu conheço a realidade. O DENIT não tem força para controlar isso daí. O DENIT não tem força para segurar. E a PRF, ela não é o órgão gestor da rodovia, é o DENIT. A gente vai ficar batendo de frente nesse órgão todos os dias e a gente precisa do DENIT também. Porque toda semana a gente tem reunião com comunidade e o DENIT está lá junto também. O pessoal aqui do Maracanã já está pedindo reunião de novo.
Então, assim, tem que estar junto. E se você bater... O DENIT não quer colocar quebra-mola. O DENIT é totalmente contra os quebra-mola nas rodovias, como a PRF é. Mas, às vezes, é forçado por conta de situações. Então, falta... às vezes, criticar, assim, às vezes é fácil. Mas você tem que saber o que está acontecendo. O DENIT pode melhorar? Eu acho que pode e deve. O DENIT não pode continuar do jeito que está. Ele tem que melhorar. E a PRF, ela tem procurado melhorar, conversar... E só que é complicado você chegar e obrigar um outro órgão a fazer desse jeito. É complicado. Bom, 9 horas e 50 minutos. O programa Estação Ministério Público está entrevistando o promotor Carlos Roston e o inspetor Antônio Norberto, da Polícia Rodoviária Federal. Promotor, falando sobre municipalização do trânsito, que é esse projeto que foi lançado pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Dos 217 municípios maranhenses, apenas 53 eles estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, o trânsito já foi, por lei, municipalizado. Mesmo assim, muitos desses municípios que já municipalizaram o trânsito formalmente, isso apenas foi feito no papel, né? E eu volto a citar o exemplo de Pinheiro, porque esse projeto foi lançado em Pinheiro, e a gente via o pessoal andando 4 pessoas numa moto, 2 adultos e 2 crianças, sem capacete, sem sinalizar, coisas que ocorrem também em todo o estado. Estou citando Pinheiro porque foi o local que foi lançado esse projeto, né? Isso a gente sabe que acontece em todo o Maranhão, em todo o Brasil. A minha pergunta é, além desse esforço, que existe agora um esforço integrado do Ministério Público para que os municípios se integrem, né, ao Sistema Brasileiro de Trânsito, municipalizando, haverá alguma ação para fiscalizar que isso saia do papel, que isso seja não apenas no papel, mas que os municípios assumam essa responsabilidade? De que forma o Ministério Público vai trabalhar essa questão? Muito bem, eu acho que me permite aí falar um pouco do nosso trabalho. É exatamente essa nossa luta. As pessoas têm um mau veso de acreditar aqui no Brasil que nós resolvemos os problemas criando leis apenas, não é? É muito comum, eu dou o exemplo de Cururupu, não é? Lá na Baixada, próximo a Pinheiro, em que quando nós começamos esse trabalho, inclusive profissionais liberais, né, pessoas de conhecimento, diziam: doutor, depois que o senhor colocou essa lei aí, e eu sempre costumava esclarecer que não estava criando lei absolutamente nenhuma. A lei já existia. Então, a minha luta, enquanto promotor de justiça, né, enquanto Ministério Público, é exatamente essa, para nós tirarmos a lei do papel. Fiquei muito contente com o fato da Corregedoria ter lançado essa campanha, abraçado. É preciso nós termos um trabalho em nível institucional, tá certo? Mas a nossa luta é exatamente para isso, para que nós possamos sair à rua e observarmos se realmente aquilo que está na lei, né, se o trânsito realmente municipalizado, ele está sendo realmente aplicado na prática. É isso aqui. Basta você ir em qualquer cidade, não é só Pinheiro, não. Eu trabalhei em várias cidades aqui, como titular e como substituto, e a realidade é mais ou menos a mesma. Então, assim, infrações gritantes, né? E aí eu aproveito aqui a oportunidade, e nós queremos abraçar isso no nosso projeto, de chamar a sociedade para essa discussão. Foi o que nós fizemos lá em Arame, é o que nós procuramos fazer. As pessoas também, as instituições têm que ser cobradas, mas a sociedade também tem que dar sua parcela de contribuição. Foi falado, por exemplo, aí da questão das lombadas, que realmente, eu sou vítima, inclusive, dessas lombadas muito mal colocadas, muito mal sinalizadas, não é? Mas isso aí também é apenas uma questão. O tempo aqui não permite, tem muitos outros problemas. Mas a lombada é o símbolo da desobediência civil. Então, existem lombadas porque as pessoas não conseguem, não têm educação suficiente para respeitar, né, as regras de trânsito e o direito alheio. Então nós precisamos chamar a sociedade. A sociedade também precisa dar a sua parcela de contribuição, no sentido de que nós possamos ter um trânsito mais humanizado, mais justo. Nós temos problemas, e aproveito aqui para pontuar, de ordem estrutural,
né? Nós já começamos errado, porque, na verdade, nós tínhamos que ter uma ênfase para transporte público. Se você for em qualquer país de primeiro mundo, você vai ver que se enfatiza a questão do transporte público. Você vai em Londres, as pessoas são transportadas no metrô, né? Você quase não vê motocicleta, muito menos barulhenta, né? E transportando 4 pessoas, assim, eu nunca vi. Então, assim, é muito complicado você trabalhar com todas essas dificuldades, mas por isso eu reforço a necessidade dessa interação, que é o que nós procuramos fazer, né, nesse trabalho conjugado, tentando abarcar todas as instituições, chamando a sociedade também para nós não apenas apresentarmos os problemas, mas nós discutirmos também as soluções. Promotor, falávamos anteriormente sobre os veículos não registrados. Além desses veículos que são roubados e revendidos aí em vários municípios, né? Eu estou falando especificamente, acontece com carro, sim, acontece, mas é muito mais evidente esse problema em relação às motocicletas. Além desses veículos que são, nesse caso, roubados, né? Ocorre também de o pessoal procura uma concessionária, não tem habilitação e compra de forma muito fácil uma moto, né? As concessionárias, elas não deviam vender, elas deveriam vender, devia ter alguma fiscalização que é do ponto de vista legal. Elas podem vender esses veículos para pessoas sem habilitação? O direito não é ciência do ser, do dever ser, então vou dar minha opinião a respeito, né? Não quero ser dono da verdade aqui. Mas essa é uma questão que me é posta sempre e que me chama muita atenção. Por isso eu reforço a necessidade de fazermos um trabalho articulado com todas as instituições, inclusive com o Detran, né? É importante, e fiquei contente também com a participação, especialmente do Dr. Nunes, né, nesse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público. Nós entendemos que, do ponto de vista legal, eu não vejo nenhum empecilho jurídico a uma venda a um menor, inclusive, né? Agora, o que está ocorrendo, na verdade, no nosso entender, é um crime, porque vender, a pessoa pode vender, porque a pessoa pode ser representada. Agora, entregar, a partir do momento que a pessoa chega sem habilitação e pega um veículo numa concessionária, nós entendemos que há aí uma infração, que é uma infração muito comum e que eu trabalho muito na nossa fiscalização, que é o artigo 310 do Código de Trânsito, que é entregar ou permitir que pessoa não habilitada dirija veículo automotor. Tá certo? Agora, isso, volto a dizer, eu acho que com um trabalho articulado pode ser melhorado, pode ser até resolvido, né? Da mesma forma que nós entendemos que nós deveríamos procurar uma forma de que os veículos já saíssem das concessionárias emplacados, porque facilitaria bastante o nosso trabalho. Nós precisamos fechar essa torneira. Nós precisamos correr atrás dos veículos que não são habilitados. Pessoas que, na verdade, violam aí, no nosso entender, o princípio da isonomia. Quer dizer, a maioria dos cidadãos de bem pagam, mas tem muita gente que está sonegando imposto, né? Então, nós entendemos que essa entrega de veículo automotor nas concessionárias, nós entendemos que é uma infração. Agora, falando sobre a educação no trânsito, o Código brasileiro, o Código de Trânsito brasileiro, ele tem um capítulo, né, o capítulo 6º, do artigo 76, que trata especificamente sobre isso, sobre a educação para o trânsito. O que é que ele afirma? Que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e na escola de ensino fundamental, ensino médio, também no ensino superior, né? Por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito de Educação, da União, dos Estados e dos municípios. Por que essa lei, eu falo assim, o que eu observo, né? Por que essa lei não sai do papel? A gente não vê um trabalho sistemático, a educação para o trânsito com as crianças, nas escolas, desde cedo. Qual é a sua opinião, promotor? Eu também queria depois ouvir o inspetor sobre isso. Olha, eu acredito que é uma falta de visão, não é? Não se dá a devida importância para
o assunto para a questão, que é o que nós tentamos aí combater, e é a importância do trânsito. Nós precisamos formar os indivíduos aí desde cedo, não é? Porque a criança ali, ela muitas vezes ela cobra do seu genitor, da sua genitora ali, não é? Então ela acaba contribuindo. Eu acredito que aí uma falta de visão, não se dá a devida importância que a questão do trânsito merece. Inspetor, além só complementando a pergunta, além da fiscalização, da repressão, como é que tem se pautado a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar essa questão da educação para o trânsito? Ok, perfeito. Ano passado a PRF conseguiu sensibilizar, a gente chama de sensibilizar. A gente está com o horário quase em cima aí. A gente tem mais uns 10 minutos. Que bom, que bom. Então, assim, ano passado foram em torno de 15 mil pessoas sensibilizadas e boa parte dela, Dr. Roston, é crianças e adolescentes. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal. Mas esse ano a gente está com a meta mais do que ambiciosa. Eu faço parte da Comissão Regional de Educação para o Trânsito, a CRET, no Maranhão. A gente quer sensibilizar esse ano 1% da população do Maranhão. É mais de 60 mil pessoas, então é uma meta, 400% de aumento em relação ao ano passado. A gente está com um trabalho brilhante de dedicação, a gente tem uma equipe de 5 policiais que passa a noite e dia pensando na educação para o trânsito. Estivemos agora, semana passada, na Agrobalsas, pelo segundo ano seguido, é o stand mais visitado da Agrobalsas, as pessoas se sentam, a gente tem uma estratégia lá chamada Cinema Rodoviário, e através do Cinema Rodoviário a gente mostra vídeos, palestra de 5, 10, 15 minutos no máximo, como a gente pode fazer um trânsito mais seguro, mais respeitoso, né? A gente acho que não vai ter tempo para debater aquilo que a gente conversou antes, né? Mas a nossa meta de você melhorar esse trânsito em 50%, a quantidade de acidentes mortos e feridos, nessa década do trânsito, é muito complicado, mas é possível. E isso a gente vai fazer quando a gente entender, quando a gente tiver uma reflexão a partir da educação e do respeito ao outro. Falta muito, além da fiscalização, além da infraestrutura, o respeito ao outro. Então é isso que a gente tenta passar nas nossas ministrações de educação para o trânsito. Isso a gente faz dentro de escola, na rodovia, fora da rodovia, a 400 quilômetros fora da rodovia, a gente vai lá. Eu já ministrei palestra que é de tão longe, aqui em Cândido Mendes, que é muito longe, é perto e é longe, que você tem que ir pela 316, ali na divisa com o Pará. Mandaram na época, inclusive, era uma empresa de mineração, então tinha condição, mandaram buscar a gente de avião, num bimotor, porque realmente interessa muito para eles. Então a gente vai em locais distantes, em qualquer local a gente vai. E é um trabalho que a gente quer, esse ano 1%, e quem sabe uma quantidade bem maior já em 2016. Bom, o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de debater ainda uma questão primordial quando a gente fala de trânsito, que é a impunidade. O caso mais recente de grande repercussão aqui em São Luís foi da menina Laura Amarão Burnet, de 8 anos. Ela estava com o pai e outros 2 irmãos no carro, estavam parados no semáforo no Bequimão e foram atingidos por uma caminhonete dirigida por Carlos Diego Araújo, de 22 anos. Ele dirigia em alta velocidade e tinha consumido álcool, né? Tinha usado álcool, segundo testemunhas. O criminoso se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi conduzido para o plantão do Quatrac, pagou fiança de R$800 e foi liberado. E ele continua em liberdade, né? A menina morreu. Promotor, quero fazer essa pergunta para os dois. Promotor, o senhor acredita que essa impunidade, porque esse foi o caso mais recente, mas eu posso lembrar de pelo menos uns outros 5, assim, que me vem à cabeça, e outros tantos, né, que acontecem todos os dias. O senhor acredita que essa impunidade estimula ainda mais a violência no trânsito? Com certeza, com certeza. Além da questão da educação que foi debatida aqui, que foi colocada, que é importantíssima, nós não podemos abrir mão da parte da repressão. E a minha experiência mostra que sem a repressão, só com a educação, você não resolve. Então são coisas que andam juntas, ao meu ver, para e passam. Educação e repressão. Então, esse caso realmente chamou a atenção, mas a realidade mostra que tem muitos outros casos,
né, semelhantes a esse. E aí eu volto a dizer, nós precisamos chamar a sociedade à reflexão, né? Você disse que foi solto, né, foi pago fiança. Nós, operadores do direito, nós temos obrigação de respeitar as leis e a Constituição. Então, muitas vezes nós somos mal interpretados, né? Mas nós temos uma legislação aí. E eu me bato porque eu faço um trabalho e gosto também, do jeito que esse trânsito é um tema apaixonante para mim, eu ficaria aqui o dia todinho debatendo, né? Outra paixão minha é o júri. E são duas coisas que estão interligadas, porque em ambas nós temos como prioridade o direito constitucional, o direito à vida. E o que acontece hoje é que a vida não se dá a importância que tem. Então, casos que são tratados, ao meu ver, né, como um acidente, na verdade são crimes. Ele, no caso, ele assumiu o risco ao beber e dirigir. Né? Exatamente. É complicado. Essa interpretação. É complicado dizer porque eu não tenho acesso aos autos, mas casos em tese como esse, ao meu ver, é muito claro que se trata de um crime. Tem que ser tratado como um crime. O problema, que é mais complexo e o tempo não permite, é que, mesmo sendo crime, a legislação, no nosso entender, ainda é frouxa. Porque, ainda que esse cidadão fosse punido por homicídio doloso, a punição ainda seria frouxa, ao meu ver, para o delito que cometeu. Só para lembrar, o crime de homicídio simples não é considerado um crime hediondo. Então, às vezes a pena parece alta, muitas vezes é a pena mínima, que são 6 anos, mas o cidadão cumpre apenas 1/6 da pena na cadeia. Então, aproximadamente 1 ano, se fosse essa pena. Então, assim, nós precisamos realmente sentar para discutir. Eu sofro muita resistência quando falo do capacete, tem muita gente que me vem com os homicídios. Ora, quer dizer que se o cidadão for morto a bala, tem importância. Se o cidadão pegar um caso como esse e morrer, não tem importância não. A vida é o bem maior que nós temos e nós temos que zelar por ela. Então, casos como esse, eu acho que tem que ser tratados como crimes que são, e não como acidentes, como fatalidades. Acidentes, eu me recordo aqui da posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e a inspetora lá de Brasília disse, né, citando um argentino, né, acidente é aquilo que a gente não pode prevenir. Então, se nós tivermos um trabalho aqui em relação à questão da embriaguez ao volante, né, desses excessos de velocidade, com certeza muitas outras mortes deixarão de ocorrer. Bom, o nosso tempo está se esgotando, então vamos fazer o seguinte, inspetor Norberto, eu coloco essa questão, eu deixo espaço para as suas considerações finais, e se o senhor já quiser desenvolver, falar sobre essa questão da impunidade, fique à vontade. Agradecer a sua participação aqui, muito obrigado. Você quer que eu resuma, que eu já me despeça e falando também. Na verdade, é aquela música, La Festa Piena Camuchata e Già Finita, né? A festa mal começou e já acabou. Passa rápido. Passa rápido, já voou o tempo aqui. Era pra gente falar 2, 3 horas, mas o Brasil é o país da impunidade, é o que se fala e é uma realidade, infelizmente. Mas assim, o Dr. Roston falou de uma paixão dele, que é o júri. E eu também quero falar da minha paixão, já que eu não vou conseguir falar sobre o tema da impunidade em 1 minuto. Eu estou aqui com o livro, e que pena que o rádio não tem imagem, né? Mas vocês estão vendo aqui o livro da promotora de justiça Ana Luísa Almeida Ferro, que é uma grande escritora de mão cheia, já esteve no Jô Soares, como lembrou aqui o Dr. Roston. E, assim, eu tenho participação no livro dela, um dos prefácios é meu, a gente fez muita pesquisa junto, e a gente entende uma coisa, a doutora Ana Luísa Almeida Ferro. O problema do Brasil é lá no início. A caveira está no armário. Vem a impunidade, essa caveira tem que ser tirada do armário. Portugal não colonizou o Maranhão sem matar o dono da casa, que é o índio, escravizar a magia africana e marginalizar o estrangeiro. Aí veio a cultura do privilégio, quando as 3 ameaças, entre aspas, foram dominadas. Então, precisa que a gente valorize o estrangeiro, que a gente valorize o negro, que a gente valorize o dono da casa, valorize o brasileiro com certo nativismo, que deixemos um pouco a xenofobia de lado e outras coisas mais para a gente poder absorver uma cultura que realmente interessa ao brasileiro. A cultura que hoje prevalece no Brasil é a cultura que interessa a meia dúzia. A cultura que interessa aos 200 milhões ainda não chegou e a gente precisa implantar.
Tá? Obrigado pela participação, promotor. Carlos Rocha, obrigado pela sua participação. Nosso tempo se esgotou. Obrigado. É um tema apaixonante, mas o tempo se esgotou. Quem sabe numa outra oportunidade a gente trate novamente dessas questões. Bom, muito obrigado. Agradecemos aqui ao Grupo Zilene Falcão, ao Antônio José aqui na operação de áudio, a coordenadora de comunicação. Bom final de semana e até o próximo sábado. De São Luís, Ilha do Atlântico Norte, berço dos maiores graneleiros do mundo. Transmite a rádio São Luís AM, ZYH 886, 1340 km.